Oi, meu nome é Bianca, eu sou estudante de meteorologia na UFPEL e juntamente com a minha amiga Rita vamos apresentar nosso trabalho de ecologia, que consiste em falar sobre o branqueamento dos corais, as suas causas e que consequências podem trazer para o planeta em grande escala daqui com o tempo. Então vou passar a palavra agora para a Rita, para que ela possa falar um pouco sobre a composição dos corais, para que a gente possa entender melhor esse processo. Os corais são animais do filo Quinidária, logo seu corpo é chamado de pólipo. Bom, o pólipo é uma estrutura oca que adere a uma superfície e o seu corpo é formado por três partes principais. A boca, que é rodeada por tentáculos orais urticantes, o corpo cilíndrico, que é composto pela mesogleia, que é uma massa gelatinosa responsável por preencher espaços entre a epiderme e a gastroderme dos quinidários, e o esqueleto de calcário, que é formado principalmente por carbonato de cálcio secretado pelos pólipos, e cuja sua principal função é a sustentação dos corais. É o esqueleto de calcário, inclusive, que conecta os pólipos, fazendo com que a colônia funcione como um único indivíduo. Esse material também é um dos principais formadores da matriz dos recifes. Então, quando esses corais morrem, novos corais constroem suas colônias sobre os esqueletos deles. Os corais são fundamentais para a vida marinha. Eles são considerados as florestas tropicais do mar. Cerca de um quarto de todas as espécies de peixes dependem dele para sobreviver. E como o habitat marinho é o mais rico de todos, vivem nos recifes mais de 5.000 espécies de peixes, 10.000 de moluscos e uma quantidade incontável de algas e crustáceos que vivem e se reproduzem em torno de suas estruturas. E vale ressaltar que as algas são responsáveis por cerca de 55% do oxigênio que respiramos. E além de defender certas áreas de ondas violentas e outros fenômenos naturais, são fontes de matéria-prima para pesquisas farmacológicas e alguns são transformados em medicamentos para pressão arterial, antibióticos e até remédios para combater o câncer. Então, estima-se que 500 milhões de pessoas tenham algum tipo de dependência dos serviços oferecidos por esse ecossistema, como através do turismo e da pesca, por exemplo. Mas no que se dá o branqueamento dos corais? Se dá ao aumento da temperatura oceânica. Basta aumentar 1 ou 2 graus que ele já começa a responder através desse fenômeno. Já atingiu muitos recifes de corais no mundo. Desde 1993, vem sido registrado casos de branqueamento de corais. Mas por que isso é tão sério e o que está causando esse branqueamento? O branqueamento dos corais significa que o coral está prestes a morrer ou já está morto. Quando ele não está completamente branco, ele ainda está vivo, mas não está mais se reproduzindo e nem se alimentando. Por quê? Com o aumento da temperatura, as microalgas que vivem dentro dele param de fazer fotossíntese e param de alimentar o animal. E além disso, começam a produzir uma toxina em forma de defesa. Então, o que o coral faz? Ele expele essas microalgas e perde a sua principal fonte de alimento. E a partir daí, ele começa a morrer de fome. E aí começa o branqueamento. Nesse processo, ele expele um tecido transparente enquanto expõe as microalgas. E a partir disso, na iniciação do branqueamento, significa que está começando a decompor a matéria orgânica do coral. E essa parte branca que a gente vê é apenas o seu esqueleto. Olhamos as mudanças climáticas e temos na nossa cabeça que é algo voltado apenas para a atmosfera, para o ar. Mas em relação ao oceano, é muito mais delicado do que isso. É como se estivéssemos falando do nosso próprio corpo. A gente pensa 1 ou 2 graus é pouca coisa, mas se aumentarmos 1, 2 graus na temperatura média do corpo humano, daqui com o tempo, isso seria fatal. E é a mesma coisa que tem acontecido com os corais. O efeito estufa é algo natural e que deve ocorrer no nosso planeta, que são trocas de gases, Produção e absorção. Mas o que acontece quando a gente produz mais do que consegue absorver? É essa a base do aquecimento global. Desde a Revolução Industrial, começamos a produzir
tanto gás carbônico, entre outros, já que esse é o mais nocivo, e não temos recursos o suficiente que consigam absorver todos esses gases. Então, estamos superaquecendo diversas áreas porque estamos produzindo muito mais do que podemos absorver. Os oceanos são o principal motivo de ainda conseguirmos sobreviver na Terra, pois se eles não absorvessem o tanto de gás carbônico que eles absorvem, a temperatura média na Terra seria de 50 graus Celsius. Ou seja, teríamos a agricultura extremamente prejudicada, entre muitos outros fatores, o que dificultaria quase em 100% a sobrevivência dos seres humanos entre milhares de outras espécies no planeta Terra. Então, se não cuidarmos dos oceanos, não estaremos cuidando dos corais, que, como já vimos aqui, são de extrema importância para a sobrevivência de muitas espécies e são fonte de renda para muitas pessoas. Então vimos que os corais, assim como os oceanos, não são apenas importantes, como são essenciais para a vida no nosso planeta. Pois se esses sistemas chegarem a colapsar em certo nível, muitas interações ecológicas também irão colapsar, e isso virá a trazer consequências para os seres humanos em suas próprias relações entre si, como também com outras espécies. Toda e qualquer atitude é bem-vinda para que tentemos mudar esse cenário. Então, se você não pode contribuir de grandes formas, você pode contribuir de muitas maneiras pequenas que já estarão nos ajudando a ter um meio ambiente melhor e tentar alcançar da melhor maneira possível o equilíbrio ecológico. Então, esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham conseguido entender a mensagem que trouxemos aqui para vocês, que venhamos repensar nossos hábitos diários, pois eles irão definir a forma que tanto nós quanto as gerações futuras irão viver no planeta Terra. Então é isso, fiquem bem e não usem descartáveis.